Bom dia, boa tarde a todos. Vou começar explicando um pouquinho do intuito do canal, né? Que é a gente trazer o conhecimento de uma maneira fácil, acessível, não só aos profissionais farmacêuticos, como também à população em geral, né? Então, o intuito do canal é fazer assim, vídeos rápidos, explicativos e que ajudem a todos a entender um pouquinho como os medicamentos funcionam e a usar eles de uma maneira segura e eficaz, tá? Eu vou começar a falar um pouquinho de um tema que é um pouquinho polêmico, os alunos têm bastante dúvida também, né? Que é a questão da pílula anticoncepcional pós-coito. É comum quando a gente trabalha em farmácia, né? Ver uma pessoa vindo comprar a pílula numa semana, na outra semana também, né? Teve uma relação sexual desprotegida e acaba recorrendo ao método anticoncepcional pós-coito. Só que a gente também observa que passa umas 3, 4 semanas que essa pessoa retorna à farmácia para adquirir um medicamento e depois ela passa um tempo, não aparece mais, né? E depois de alguns meses ela aparece comprando um pacote de fralda, né? Por que que isso acontece? Eu não vou abordar aqui a concentração hormonal, qual hormônio, né? Bastante coisa para falar de uma única temática. Mas vamos entender aqui o porquê que a eficácia no método da pílula do dia seguinte não é tão eficaz quanto você fazer um uso de um contraceptivo hormonal, um anticoncepcional, adequadamente, né? As pílulas anticoncepcionais do dia seguinte, elas têm uma faixa de eficácia, lembrando que a eficácia depende essencialmente da correção do uso. E essa taxa de eficácia aí dela tem uma variação relativamente grande, né? Eu já vi alguns artigos trazerem vários índices assim de falha terapêutica que chegavam a abordar desde 45, 55% até 95% de eficácia. Então, se a gente for trabalhar com essa margem, é uma margem relativamente grande. Trabalhar com uma proporção de 50% é jogar uma moeda para o alto e esperar que não se engravide, né? Por que que isso acontece? Após a relação sexual, então, os espermatozoides têm um tempo de vida dentro do trato reprodutor feminino, né? No início, nas primeiras 24 horas, a maioria morre, mas já se encontraram espermatozoides viáveis até 72 horas após a relação, né? Por isso que se você verificar na bula do anticoncepcional pós-coito, você vai ver que ele é para ser usado dentro de um período de no máximo 72 horas. Então, o que que acontece? À medida que esse tempo vai passando, né, as primeiras 24 horas são cruciais, mas à medida que esse tempo vai passando, a eficácia dele diminui. Então não se tem segurança, não dá para precisar com quantas horas, qual a porcentagem de eficácia que ele vai ter, né? E a gente tem ainda algumas limitações desse método, né? Quando a gente faz uso de um anticoncepcional, geralmente ele faz um bloqueio ovulatório, ele interfere no crescimento do endométrio, torna o endométrio hipotrófico, ele faz um espessamento do muco, dificultando a locomoção dos espermatozoides. E quando a gente faz uso da pílula do dia seguinte, a gente tem basicamente os mesmos efeitos. Se você não ovulou ainda, você tem um retardo na ovulação, né? Então ela acaba fazendo um bloqueio parcial no processo ovulatório. Ela dificulta a migração dos espermatozoides porque altera o muco cervical também. Só que se a pílula for tomada e já tiver ocorrido a fecundação, muito dificilmente ela vai interferir no processo de nidação, no processo de implantação daquele óvulo no endométrio. A gente tem até um artigo bem interessante, é do professor Jefferson Drezet, da Unicamp, que ele é renomado bastante nesse assunto. Para quem quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem. E nesse artigo ele aborda desde a década de 90, né, até, se eu não me engano, 2010 aproximadamente,
os estudos que tiveram e a relação deles com a sua eficácia. Então, embora seja um pouco controverso, a gente percebe que a grande maioria dos estudos ali, quando você vai avaliar a implantação, você não observa quase que nenhuma efetividade no processo de implantação do óvulo no endométrio. Então, o que acontece? Se você já ovulou, ocorreu a fecundação, muito possivelmente pode ser que essa pílula não seja tão eficaz, né? Porque vai ocorrer o processo de implantação. Lógico que tem uma alteração do muco, tem uma dificuldade para que esse processo ocorra, mas a taxa de falha é maior nesses casos. Então, qual é a recomendação, né? No início, eles criaram a pílula pós-coital para focar nos casos de violência sexual, de estupro, né, para evitar a gravidez. Só que como ela está sendo muito propagada, muito difundida, né, as pessoas às vezes não buscam os métodos mais adequados e acabam numa situação de emergência recorrendo a ela, é importante que a gente saiba que a eficácia dela pode não ser a melhor, não é a melhor opção, né? E além disso, a gente tem uma série de efeitos colaterais que a gente não vai abordar nesse vídeo que também acarreta ao organismo. Então, assim, se rotineiramente você está fazendo uso da pílula pós-coito, procure um médico, procure um ginecologista, faça uma consulta adequada para ele avaliar se você é um paciente apto a usar uma pílula anticoncepcional e busque um método mais eficaz para prevenir a gravidez, porque a pílula do dia seguinte não é um método eficiente de prevenção e pode trazer alguns danos ao organismo também. Então, nesses casos, procure um médico, faça uma consulta, inicie um anticoncepcional, busque orientação do seu farmacêutico e utilize o medicamento de forma consciente. Obrigada a todos, né, por estarem comigo aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like no canal. Sugiram temas também para que a gente aborde nos próximos vídeos e assim a gente vai tentando sanar um pouquinho das dúvidas referentes aos medicamentos.